Fala pessoal, tudo bem com vocês? Resolver mais uma questão aqui, tá? No concurso público realizado aí pela FEPESE para a Celesc, tá? Para o cargo de engenheiro agrimensor. Então a questão é a seguinte: o memorial de uma poligonal descreve a sequência das direções dos pontos levantados, né? Sendo AB rumo NE, BC rumo SE, CD rumo SE e DE rumo SO, tá? Então, só para que vocês para resolver essa questão aqui, vocês precisam lembrar o que é rumo. Rumo é o menor valor angular que a direção que o alinhamento forma com a direção norte ou sul, que estiver mais próximo, varia de 0 a 90 graus, sentido horário ou anti-horário, tá? Então, o que você tem que ver aqui? Se eu tiver aqui, ó, a direção ó, norte, sul, este e oeste, tá? Então aqui eu tenho NE, direção NE, SE, SO e NO, beleza? Então repara, o rumo ele vai tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? No sentido horário ou anti-horário. Então se você olhar aqui, né, você vai ver o seguinte: para resolver essa questão, ó, qual a sequência de pontos coordenados A, B, C, D e E que corresponde a essas direções, tá? Então, qual a sequência, né? Ele está querendo as coordenadas dos pontos, olha só, coordenado ponto A, B, C, D e E, as coordenadas desse ponto, então as coordenadas x e y, de forma que eu consiga colocar esses alinhamentos nessas direções, tá certo? Então o rumo, por exemplo, de AB está na direção NE, ó, tá nessa direção, para cá. O BC, o rumo de BC está na direção SE, ó, tá para cá. O CD, o alinhamento CD está na direção SE, ainda está nessa direção aqui. E o rumo, tá? E a direção DE tá no rumo SO, tá para cá, ó. Tá? Então, vamos fazer a seguinte análise, olha só. Vamos pegar aqui, fazer esse desenho aqui, olha só. Vou colocar aqui, ó, Y, tá? Então aqui, ó, o Y. E aqui o X, tá? Lembrando que o Y coincidindo com a direção do norte. Então aqui eu faço o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, eu sei que do ponto A, vamos colocar o ponto A aqui, ó, para o B, ele segue um rumo NE, ó. Então ele está seguindo para cá, ó, NE. Então aqui B. Do B para C segue um rumo SE, ó. SE tá para cá, ó. Então SE tá para cá. Então BC, tá? Rumo, o alinhamento BC tem um rumo SE. Se você achar difícil a visualização, você pode colocar um quadrante aqui, olha só. Repara aqui, ó, tá indo N, E, S, O. Olha só, tá na direção NE. Aqui tá na direção SO, ó, SE. Tá? Aqui, ó, norte, sul, este, oeste. De C para D, de C para D tem um rumo SE, ainda tá nessa direção aqui, ó. Tá? Então, aqui C e aqui D. E agora, por fim, a direção que o alinhamento DE tá no rumo SO. SO tá para cá, ó. Beleza? Eu não sei quanto, eu não sei qual o valor da coordenada, mas por essa análise aqui, a gente pode, por essa análise gráfica aqui, a gente pode tentar verificar aqui o comportamento dessas coordenadas. Então aqui D, E.
Beleza? Então, olha, S, norte, sul, este, oeste. Agora, olha só, vamos analisar em termos de coordenada. O x de A, né, vamos colocar aqui como sendo o menor. Então, aqui, ó, dessas opções aqui, o x de A, o menor, eu já poderia descartar, olha só, esses e esses. Ó. Tá certo? Vamos fazer essa análise. Ó. Então tem aqui, ó, o y de A vale 700 aqui, aqui vale 700 e aqui 700, ó, tá igual. Vamos avaliar agora o de B. O x do ponto B tem que ser maior que o x do ponto A, ó, porque está mais à direita. Então x do ponto B está maior. Então aqui está maior aqui, está maior aqui, está maior aqui. Ó. E agora o B, o y de B tem que estar o que? Maior do que o y de A. Então olha só, y de B maior que o de A. Aqui está correto. Aqui está correto também. Aqui não. Então eu já posso descartar essa letra. Agora vamos avaliar o C. O C, o x de C é maior do que o x de B. O x de C, esse é o ponto C. Ó. O x de C é maior que o x do ponto B. Então, x de C é maior que o x do ponto B? É. X aqui de C é maior que do ponto B? É. Então, pode ser alguma dessas duas ainda. Vamos avaliar o y de C. O y de C, olha só, tem que ser menor que o y de B, porque está nesse quadrante aqui, ó, SE. Então, y de C é menor que o y de B. Y de C é menor que o y de B? É. Aqui é menor? É. Então, aqui, olha só, tá podendo ser qualquer uma das duas ainda. Agora vamos avaliar o de C, a posição de C. Tá? A posição de C aqui. De D, desculpa. Em relação a C. X de D é maior que X de C. Então, o D tá aqui, ó. X de C, de D, é maior que o x de C. É maior. X de C de D é maior que o x de C? É. Então aqui também está válido. Agora, o y de D tem que ser menor que o y de C. Y de D é menor que o y de C? É. Nesse caso aqui é. O y de D é menor que o y de C? É. Tá? Então, tá podendo ser essas duas opções ainda. Agora vamos avaliar o ponto E. O ponto E tem que ter uma coordenada, tá? Tanto o x quanto o y tem que ser menor que as de D. Então, olha só. X de C, de E, desculpa, é menor que x de D? Não é. Y de E é menor que o Y de E? Ó, Y de E é menor que o Y de D? Não é. Então aqui, olha só, isso aqui já não bate. Por quê? Porque tá nesse quadrante, ó, SO, tá? Vamos avaliar essa daqui, ó, 450, né? X de E é menor que o X de D? É. Y de E é menor que o Y de D? É. Então, olha só, essas coordenadas, os pontos, né, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, equivalem ao que é a alternativa correta, que corresponde a isso daqui, olha só, sendo A, B, o rumo NE, BC, o rumo SE, CD, o rumo SE, DE, o rumo SO. O que você teria que ver nessa questão? Como eu disse, é avaliar a coordenada, né? Um em relação ao outro. Por quê? Porque a gente avalia o rumo é de um alinhamento, tá certo? Por exemplo, olha só, aqui, vou fazer até de azul. Aqui eu tenho esse rumo NE, ó. Aqui eu tenho esse rumo
rumo SE. Aqui eu tenho esse rumo, novamente, rumo SE. Aqui o alinhamento de D para E é outro rumo, o rumo SO, tá? Então é dessa forma que a gente consegue resolver essa questão, tá? Para facilitar, né, a sua vida, você fez, eu recomendo que, né, foi interessante eu colocar num gráfico, né, plotar esses pontos para poder analisar as coordenadas, né? E logicamente eu tinha que saber o que é rumo para poder colocar esses alinhamentos aqui no rumo, né? Então o alinhamento aqui AB, o alinhamento BC, o alinhamento CD e o alinhamento DE, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Forte abraço, até mais. Na verdade é o seguinte, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas para que eles possam também aprender e tirar alguma dúvida, beleza? Então alternativa aí correta, alternativa B. Forte abraço, pessoal, até mais.